Neste estudo da Palavra de Deus, nós iremos compreender como que se originou o culto às imagens na Igreja Católica Romana e irei provar para você, dentro da Bíblia e até mesmo na história da Igreja, que no princípio essa prática não foi assim e que ela posteriormente ela entrou na igreja e que esta prática, eu vou mostrar para você, ela é idolatria. Então, irmãos, quando nós nos deparamos com essa situação que está no mundo inteiro, onde as pessoas dizem: eu não adoro imagem, eu venero. Venerar é diferente de adorar. Ou seja, essas palavras têm uma grande diferença em seu significado mesmo. Porque quando nós compreendemos o significado, a palavra adoração vem de latria e a palavra veneração vem de dulia. Só que na prática, os cristãos que pensam que estão venerando imagens ou venerando aquele mártir, aquele santo, na prática ele está prestando um culto e está prestando adoração. É isso que ele não percebe, que ele caiu numa enganação e que ele está pecando gravemente contra Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você que vai ouvir essa mensagem, esse estudo, sem qualquer tipo de preconceito. Eu respeito a sua fé e sei que você respeita a minha, mas o que está em jogo não é simplesmente uma discussão de um tema um tema teológico ou que se refere à nossa fé, mas aquilo que está em jogo é a nossa salvação. Então você, como um bom cristão, você precisa examinar a sua fé, aquilo que te foi transmitido, para você saber se esta é uma doutrina ensinada pelos profetas, pelo Senhor Jesus, que é a plenitude da revelação, se este ensino passou pelos apóstolos. E eu quero dizer para você que todas as bases que a Igreja Católica Romana oferece, elas não são verídicas na interpretação. Veja bem, na interpretação. Os doutores da Igreja Católica que buscam na Bíblia uma justificação, veja bem, os doutores e mestres da Igreja Católica que buscam um argumento bíblico para favorecer essa veneração, entre aspas, como eu já disse para você, você vai ver que é idolatria. Eles usam o texto bíblico, mas distorcem a palavra. Porque, veja bem, eu vou apresentar para você aqui as bases que a Igreja Católica Romana usa para defender a veneração de ícones e imagens nos cultos. A Igreja Católica Romana e as igrejas católicas orientais, ortodoxas, armênias, siríacas, entre outras. Então veja bem, o texto de Êxodo 20, verso 4 a 5, nós vemos ali a proibição expressa contra o fato de se fazer imagem de escultura e adorá-las. Você vê claramente que o texto de Êxodo 20, que é os 10 mandamentos, ali o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. Segundo a Igreja Católica, Deus está proibindo aqui de se cultuar aos deuses, e isso está correto. Nós que somos defensores da verdade, não estamos aqui para defender a mentira ou negar a verdade. Nós somos protestantes com orgulho, nós protestamos contra a mentira e contra a falsa religião. Então, essa interpretação que o catolicismo faz aqui está correta. Mas logo depois eles vêm e dizem assim: as imagens dos santos não são deuses, eles eram mártires. Então nós temos que prestar reverência ao exemplo de fé daquelas pessoas.
Mas veja bem, você não vê em nenhum lugar da Bíblia, dos escritos da Bíblia, seja do Antigo ou do Novo Testamento, você não vê nenhum escrito da história da igreja dos primeiros séculos que venham defender essa ideia. Porque veja bem, o Senhor Jesus, em nenhum momento, ele pediu para que os seus discípulos fizessem dele uma imagem. Veja bem, Jesus poderia ter sentado num lugar ou ficado em pé e procurado ali o melhor artífice da época, porque tinham homens habilidosos. Ele poderia ter buscado um desses homens ou até capacitado um dos seus discípulos, porque ele é Deus, ele tem poder para isso. E falado assim, olha, faz uma imagem minha, um retrato meu, porque futuramente as pessoas vão ver e vão saber como eu era e vão me prestar veneração ou adoração por meio deste ícone, que é um retrato, ou por meio desta imagem. Jesus não fez isso. Os apóstolos não fizeram isso. Maria não fez isso. Se você estudar a história da igreja, você vai entender que essa prática começou na igreja, de se fazer pinturas nas paredes da igreja, ali por volta do final do ano 200 da nossa era, final do segundo século. Mas veja bem, aqui o mandamento é muito claro: não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. A argumentação católica parte desse ponto e eles dizem assim, olha, lá em Êxodo 25, lá em Êxodo 25, verso 18 a 22, Deus já mandou Moisés fazer ali 2 querubins para ficar sobre o propiciatório da arca. Então eles usam esse argumento, falam assim, ó, se lá em Êxodo 20 Deus está proibindo, aqui em Êxodo 25 Deus está ordenando a Moisés que fizesse imagens de 2 anjos para ficar ali representando em cima do propiciatório da arca. Mas veja bem, isto eles não vão dizer para você. Deus ordenou a Moisés que se fizesse esses 2 querubins que ficavam com as asas estendidas um para o outro, um de frente para o outro, cobrindo ali o centro da arca, que se chamava propiciatório. Era onde era feito a propiciação dos pecados. Uma vez por ano era lançado ali o sangue, para a expiação dos pecados, para a propiciação, que é o ato de pagar o pecado, apagar o pecado, redimir de toda a culpa. E era ali que manifestava a presença de Deus. Então aqueles querubins na arca representava o trono de Deus e os querubins que são guardas do trono de Deus. Em momento nenhum você vê no Antigo Testamento as pessoas prestando qualquer tipo de reverência ou adoração ou reverência, como você queira chamar, a esses querubins. Em momento nenhum. Quando o sumo sacerdote ali se enjoelhava, ele fazia porque a presença de Deus ali era real, ela não era imaginária, ela era real. Realmente Deus se manifestava ali entre os querubins. Então o sacerdote não estava ajoelhando ali, reverenciando anjos. Ele nunca fez isso. Mas sim porque a presença de Deus era real ali. Então veja que os mestres, os doutores da teologia católica, homens letrados, estudaram 10, 12, 15 anos, e diz assim, não, Êxodo 20, Deus proíbe, Êxodo 25, Deus manda fazer. Então as imagens que nós temos nas igrejas, de Jesus, de Maria, elas são uma janela para nos levar a Deus. Olha a armadilha aí. Jesus mandou fazer imagem? Os apóstolos mandou fazer? O Espírito Santo ordenou? Não ordenou. Aqui em Êxodo 25, 18 a 22, você vê Deus ordenando.
E você vê o propósito, aquilo ali simbolizava o trono de Deus, onde Deus está, a presença de Deus, a presença real. Portanto, se alguém entrasse ali de qualquer maneira, morria. Se alguém tocasse naquela arca, morria, porque a presença de Deus estava ali. E da mesma forma, a teologia católica romana vai dizer também, Deus proibiu, lá em Êxodo 20, verso 4 a 5, o mandamento. Mas em Números 21, versículo 8 a 9, Deus ordenou Moisés que fizesse uma serpente de bronze e colocasse numa haste. Veja bem, nós precisamos, irmãos, compreender o propósito. Isso que os católicos, na sua sinceridade, na sua humildade, esses católicos que desejam servir a Deus, eles não entendem, porque eles são manipulados. Eu quero dizer isso para você com muito respeito à sua fé, muito carinho. Porque eu sei que você é uma pessoa sincera que quer servir a Deus. Então você precisa voltar às Escrituras e entender. Examinar as Escrituras. Porque veja bem, o povo tinha murmurado contra Deus. Deus envia serpentes. As serpentes estavam mordendo nas pessoas, as pessoas morrendo. O povo pede a Moisés que intercede. Moisés era o mediador daquela aliança. Então Moisés intercede. Deus fala, faz uma serpente de bronze e coloca numa haste. E toda pessoa que for ofendido ali pelas cobras e olhar para a serpente, essa pessoa vai ser curada, ela vai viver. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 14 em diante, Jesus vai dizer assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado, e todo aquele que olhar para ele viverá. Então veja que aquela serpente era uma figura de Jesus, tinha esse propósito. E observe bem que o povo começou a prestar culto a essa serpente. Morreu Moisés, morreu Josué, entrou a era dos juízes, depois a era dos reis, e o povo começou a queimar incenso para essa serpente, acreditando que Deus estava nela, que aquilo ali tinha um poder milagroso, sobrenatural, e começaram a prestar culto a essa serpente. É só você abrir a sua Bíblia e ler lá em Reis, capítulo 18. Reis, capítulo 18. Irmãos, veja que o rei Ezequias, homem temente a Deus, ele mandou quebrar essa serpente, destruir ela, porque o povo estava cometendo idolatria. Deixa eu pegar aqui rapidinho para você aqui. É 2 Reis, capítulo 18, verso 4 em diante, falando de Ezequias. Foi ele que aboliu os lugares altos, quebrou as estátuas, quebrou o poste sagrado, reduziu em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas até então ofereciam-lhe incenso e a chamavam de Neustã, que significa bronze. Então veja que o povo, não compreendendo posteriormente, após a morte de Moisés, após a morte ali de Josué e dos outros homens tementes a Deus, o povo não compreendendo isso, o povo começa a oferecer incenso para aquela imagem. E o que o homem de Deus, Ezequias, ele fez? Ele destruiu essa serpente, o povo parar de cometer idolatria. Então olha para você ver aí a verdade. E continuando, eu estou trazendo para você aqui o argumento católico e a defesa da sã doutrina. Segundo os doutores da Igreja Católica, é lícito se fazer as imagens dos santos e prestar veneração, baseando-se nesses textos, Êxodo 25, 18, dos querubins, Números 21, de 8 a 9, da serpente de bronze.
e as representações do templo que Salomão construiu em 1 Reis, capítulo 6, verso 23 a 29, onde o templo ficou magnífico e tinha os querubins e representação no véu, onde separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde ficava a arca. No véu tinha 2 querubins, ali com as asas abertas, um na frente do outro. Esse véu era enorme, enorme. Então veja bem, não justifica, porque Deus não ordenou que se fizesse nenhuma imagem, nenhum simbolismo para adorar, nem venerar. Aquilo tinha um significado profético que se cumpriu com a vinda de Cristo, que se cumpriu em Cristo. E o povo de Israel nunca venerou esses objetos. Aqueles que o fizeram cometeram pecado, como no caso da serpente de bronze. Então veja bem, vamos entrar agora na história da igreja. Se você não acredita em mim, você pode comprar um livro de história da igreja, Eusébio de Cesareia, Justo Gonzalez, e estudar, você vai ver, está ali. A Igreja Católica não esconde isso. Se você não sabia, porque você está sendo enganado a vida toda. Então veja bem, a igreja do primeiro século foi formada por judeus. Os judeus tinham grande temor de caírem em idolatria. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. Quando a igreja sai do contexto judaico no segundo século e ela já está no mundo pagão dominado por Roma, já no final do segundo século, a igreja era uma igreja gentia. Os apóstolos tinham morrido, os seus sucessores imediatos tinham morrido e a igreja estava debaixo de grande perseguição. Então, ali, isso está documentado, foi encontrado nas catacumbas de Roma, que são mais de 800 quilômetros de túneis subterrâneos em Roma, onde se encontra lá ilustrações, que são pinturas de Jesus, o bom pastor, de Maria e o menino Jesus, tentando retratar. Essas ilustrações, veja bem, datam do fim do segundo século do ano 100 ao 200, ou seja, do fim do segundo século ao terceiro e quarto século. Tem ali ilustrações de Jesus, o bom pastor, Maria e o menino Jesus, Jonas no ventre do peixe, Daniel na cova dos leões. São desenhos nas paredes das catacumbas. Isso ali no terceiro século da nossa era. Os mártires são testemunhas que morriam, como o próprio Policarpo, que era discípulo do apóstolo João, morreu ali meados do segundo século, e muitos outros no segundo, no terceiro, até o quarto século, antes do Édito de Milão de 313, que foi só ali que cessou a perseguição. Os cristãos que morriam martirizados eram sepultados. E já no terceiro século, do ano 200 ao 300, os cristãos passaram a celebrar a ceia do Senhor, onde estava sepultado aquele mártir. Veja, em tudo isso se começou desvios. Compreenda isso como desvios. Começaram aí ali onde estava aquele irmão que foi devorado lá pelos leões, os restos mortais estavam ali, eles iam lá e faziam orações e celebravam a Eucaristia, que é uma palavra grega para ação de graças, que é a ceia do Senhor. E posteriormente, do século quarto em diante, quando a igreja passou a ter lugares de culto, com o imperador Constantino, o imperador Teodósio em 381 e daí em diante, com o Papa Gregório Magno, eles buscaram esses ossos lá nas catacumbas e colocaram nas igrejas como relíquia sagrada. Então veja como que começou o negócio. Você vê que isso aí são desvios. Veja bem, preste atenção, Deus, Ele
tirou o povo de Israel do Egito com mão forte, grande poder. O povo viu o mar vermelho se abrir, passaram a pé enxuto. Logo depois, do outro lado, o povo fabrica um bezerro de ouro. E veja bem, Êxodo 32, verso 4 a 5. Leia na sua Bíblia, seja ela Ave Maria, seja ela católica, Paulus, seja evangélica, você vai ver que é tudo igual. Então o povo tinha visto Deus trazer as pragas sobre o Egito, grande poder, sinais, maravilhas. E logo após, Moisés foi lá receber a lei, começou a demorar o povo. Ele falou: se Moisés não sabemos o que aconteceu, vamos fazer uma imagem. Aí fizeram um bezerro. E veja que no verso 4, quando a imagem estava pronta, veja que Arão falou assim: este é o teu Deus, Israel, que te tirou do Egito. E no verso 5 ele diz: amanhã será festa ao Senhor. Eles acreditavam que estavam fazendo o quê? Uma imagem do Deus que os tirou do Egito. E Deus reprovou aquela atitude completamente. Veja que a intenção deles era boa. O que eu quero que você entenda com isso é que os apóstolos tinham morrido, seus sucessores tinham morrido, grande perseguição sobre a igreja. Então, ali, naquele desespero, as pessoas começaram a dirigir oração pelos mortos, acreditando que se a gente morre e está salvo e vai estar com Cristo, então aquele irmão que está lá, vamos pedir a ele que interceda por nós aqui. Então, há somente uma inscrição nas catacumbas que demonstram um pedido desse tipo de oração. Isso do 3º século depois de Cristo. Veja que o desvio começa ali. Aí depois se cria esse dogma na igreja de pedir intercessão dos santos. Começa assim. Depois se cria essa ideia de trazer ossos de pessoas que foram santificadas, igual você vê em igrejas católicas, ossos de pessoas ali como papas, mártires, etc. Então veja bem, onde que eu quero chegar aqui, para você entender. Quando que a imagem em si entrou na igreja? O imperador Constantino assina o Edito de Milão em 313, o cristianismo sai das catacumbas de Roma. Agora os templos que eram pagãos, Constantino faz deles igrejas. E ali começa o culto em igrejas, como nós conhecemos hoje, porque os cristãos viveram 300 anos no subterrâneo. Ali eles celebravam seus cultos, faziam suas orações. Então o que acontece? No século VI, ou do ano 590 ao 604, o Papa Gregório Magno, ele institui o culto de imagem na igreja como um meio didático. Segundo ele, através disso aí, ele iria ensinar o evangelho aos cristãos. Isso foi uma cilada para a igreja. Por quê? Isso levou as pessoas a uma idolatria total. Então veja que isso entrou na igreja de forma oficial com o Papa Gregório Magno, no ano 590 a 604. E no segundo concílio de Nicéia, no ano 787, foi decidido, porque havia um grupo dentro da igreja que não aceitava isso. Eles consideravam idolatria. Só que nesse concílio, esse grupo foi sufocado. Foi sufocado tanto pelas igrejas do Oriente, que é a igreja católica ortodoxa no Império Bizantino, como a igreja católica romana, que era uma igreja só no Ocidente, em Roma. Fizeram esse concílio e ficou decidido que se podia ter imagens na igreja. E sufocou esse grupo que era contra. Esse grupo que era contra estava com a verdade. Porque é o que a Bíblia ensina. A igreja, até ali o 3º século, ela não cometeu idolatria, porque aquelas representações lá de Jesus, o bom pastor, nas paredes ali
das catacumbas, ninguém prestava culto nem veneração àquilo ali. Ali já começa um desvio. Então, o que acontece? No segundo concílio de Nicéia ficou oficializada essa prática na igreja e aí foi só ladeira abaixo. Quando chega no século XVI com a Reforma Protestante, muitas relíquias se perderam. E aí, então, o que acontece? Com o descobrimento das catacumbas em Roma, foram encontrados muitos ossuários de cristãos que morreram lá nas perseguições do segundo ao quarto século. Então, esses ossos desses mártires foi levado para Roma para ser colocado nas igrejas como relíquias sagradas para serem veneradas. Veja bem que Deus proíbe severamente o culto aos mortos no Antigo Testamento, e essa verdade passa para o Novo Testamento. Então veja bem, o segundo concílio de Nicéia ele tornou obrigatório o uso de relíquias para consagrar as igrejas. Veja bem, eu creio que você precisa colocar a sua fé na Bíblia para você entender a verdade, como eu estou te mostrando aqui. Você está vendo que o meu objetivo aqui não é condenar a fé dos outros, mas mostrar a verdade, para que você tenha uma fé sã, uma fé sã. Veja bem, quando Deus ele não falou mais com Saul, lá em 1 Samuel 28, de 6 a 9, Saul, naquele desespero, o que ele fez? Ele foi lá, ele consultou a Deus, e Deus não respondeu ele, nem em sonho, nem no Urim, nem no Tumim, que eram duas peças que ficavam no peitoral do sumo sacerdote, e você consultava a Deus através daquele Urim e Tumim, que era tipo dois dados, que ficavam ali no efode do sumo sacerdote. Você consultava a Deus, Deus não respondeu ele ali, Deus não respondeu ele em sonhos, Deus não respondeu ele por profeta. No silêncio de Deus, o que Saul fez? Um homem ungido pelo profeta Samuel. Ele foi consultar uma feiticeira. Então, o que eu quero que você entenda com isso? Morreu Jesus, morreu os apóstolos, morreu os sucessores imediatos dos apóstolos. A igreja debaixo de grande perseguição. E muitas vezes Deus está em silêncio. Então muitos começaram a buscar respostas em filosofias pagãs. Porque os pagãos é que sempre buscaram veneração e adoração de imagens, de ícones, em ossos de pessoas que já morreu e etc. Veja bem. Então é muito claro para você entender. Para você entender que essa prática, igual dia 12 de outubro, foi dedicado um dia para Nossa Senhora Aparecida. Isaías 45, 20 diz que nada sabe os que carregam em procissão as suas imagens de escultura. Veja que neste dia, não só neste dia, mas em muitos outros, vão carregar em procissão uma imagem. É da mãe de Jesus. Irmãos, com todo respeito, eu creio que se Maria pudesse dizer alguma coisa, ela iria chorar e ficar envergonhada com essa atitude que desagrada a Deus. Deus não pediu isso, Maria não pediu isso. Maria, uma mulher santa, serva do Senhor, de exemplo fidedigno, ela não pediu isso. E as pessoas, às vezes, elas com humildade e com sincera devoção se ajoelham ali, carregam aquele giral com aquela imagem, achando que estão agradando a Deus, quando não estão. Não estão. Eu di exemplos mais do que suficientes aqui para você entender que essa prática começa na igreja, essa prática de ter imagem na igreja, 500 anos depois da morte de Jesus. 500 anos. Ela nunca foi aprovada pelo Senhor Jesus, nem pelos apóstolos, nem pelos sucessores dos apóstolos. Mas ela começa depois por um homem que não tinha clareza da sua fé, esse Papa Gregório Magno, que aliás muitos acreditam que ele foi o primeiro Papa. Ao contrário do que diz o catolicismo, que o primeiro Papa foi Pedro. Pedro nunca foi Papa, isso é outra mentira.
E eu posso provar para você. O primeiro Papa oficial da Igreja Católica, muitos dizem que foi esse. Outros vão dizer que é Leão I, do ano 400 ao 461. Veja, esse homem, não conhecendo nada da fé, ele traz uma imagem, seja de Maria, seja de Jesus, seja de quem for, para ensinar o Evangelho, ensinar a idolatria. O que eles fizeram? Veja bem, em Roma tinha um panteão. O que é um panteão? Um lugar onde fica todos os deuses. Roma, segundo muitos na antiguidade diziam, historiadores, filósofos, que em Roma era mais fácil você encontrar um deus do que um homem, de tantos deuses que tinham. E lá tinha um panteão com os deuses principais, Zeus, Júpiter, Apolo, etc. Após o Edito de Milão em 313, em algum momento Constantino ele dedica esse lugar, esse panteão, para ser o que? É uma igreja. E ali agora os deuses passaram a ser apóstolos. Júpiter virou Pedro, se não me engano, e Apolo virou Paulo. A deusa Ísis com o menininho Osíris virou Maria e o menininho Jesus. Isso está lá em Roma. Os pés das imagens lá em Roma, desse panteão, estão até desgastados das pessoas beijarem essas imagens e prestar reverência. Se você não acredita em mim, você tem todo direito, mas eu quero que você pelo menos investigue. Porque o protesto, nós protestantes, protestamos protestamos contra a mentira. Porque, infelizmente, a Igreja Católica Romana, eles acreditam, eles dizem isso, os doutores da Igreja, os padres, os bispos, os papas, dizem que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela cristianizou o paganismo, mas ao contrário, eles paganizaram o cristianismo. Eles paganizaram o cristianismo. Eles só mudaram o nome dos objetos. Ah, não pode adorar deuses? Porque tinha lá o deus Moloque no Antigo Testamento, no tempo lá dos apóstolos, o próprio imperador era um deus, tinha que ser venerado, por isso que os cristãos morriam, porque para nós cristãos, somente Cristo é o Senhor. E o imperador, a palavra para Senhor é Kyrios. O cristão, ele morria porque ele não confessava que o imperador era Kyrios. Então tinha que se prestar culto até mesmo ao imperador. Então o que a Igreja Romana fez séculos depois? Veja bem, depois aqui oficialmente o segundo concílio de Nicéia em 787. Mas veja que começou com Gregório Magno. Veja que começa ali já com Constantino, com o imperador Teodósio em 381, que foi o primeiro imperador cristão que oficializou o cristianismo, imperador Teodósio, 381. Já começa ali uma certa veneração àquelas ilustrações que tinham lá nas catacumbas. Depois veio a imagem. Veja como é que vai entrando de forma mansa na igreja e virou uma perdição para as pessoas, que hoje as pessoas olham para aquilo ali e acham que estão adorando a Deus. Veja bem. Ah, não é deuses, não. Essa imagem aqui é de Paulo. Essa imagem aqui é de Maria. Por acaso Paulo mandou alguém fazer a imagem dele? Você não encontra isso na Bíblia. Você não encontra isso na história da igreja. Mostrei para você aqui exemplos. Êxodo 32, verso 4 e 5. O povo, não entendendo o agir de Deus, fizeram um bezerro de ouro e diziam: ah, esse é o teu Deus que te tirou do Egito, se referindo a quem? Ao Deus verdadeiro. Amanhã será festa ao Senhor. O que Deus fez? Mata esse povo. Morreu mais de 20 mil pessoas naquele dia. O que o povo fez lá em 2 Reis 18:4? Adorando a serpente de bronze. Ah não, se Deus mandou Moisés fazer, tem algo especial aqui, certamente pensaram. Vamos obter bênçãos, milagres.
Vamos ter uma conexão com Deus aqui. O que o rei Ezequias fez? Mandou destruir. O que aconteceu com Saul? Consultou a Deus. Deus não falou em sonho, não falou por profeta, não falou pelo Urim e o Tumim. Foi consultar uma feiticeira. O que acontece na igreja? Muita perseguição, muita dificuldade, o povo começa ali naquele desespero. Vai lá na sepultura de um mártir, celebram a ceia. Daí a pouco eles pegam aqueles ossos, levam para uma igreja como uma relíquia sagrada. Vai lá, faz um desenho na parede, daí a pouco daquele desenho entra uma imagem dentro da igreja e homens sem o mínimo de temor de Deus, com títulos de papa e disso ou daquilo, introduz uma doutrina pagã dentro da igreja e ela é apoiada por um concílio. E hoje, em 2025, nós vemos no mundo inteiro pessoas idolatrando imagens, carregando imagens em procissão, não sabendo, a maioria não sabe. É por isso que temos que ter amor por essas pessoas. Elas não sabem, elas estão cometendo idolatria. Leia Isaías 44, leia Isaías 45, 20. Nada sabem os que carregam em procissão as suas imagens de escultura. Amém? Veja bem, Deus chamou de deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Salmo 82, 6. Evangelho de João 10, verso 34. O Senhor Jesus diz: aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida foram chamados de deuses. E a Escritura não pode ser anulada. A Escritura não pode ser anulada, é o que Jesus fala. Então essas pessoas vão, veja bem, se a palavra de Deus foi dirigida a nós, e o próprio Jesus falou, a Escritura não pode ser anulada, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida foram chamados de deuses. Salmo 82, 6, na época dos juízes, Deus deu o poder de julgar. O poder de julgar pertence a Deus, então os juízes foram chamados de deuses. Então Jesus está dizendo ali, vós sois Deus e todos vós filhos do Altíssimo. É o que diz o Salmo 82, 6. Jesus fala assim, o Senhor Jesus fala, eu não estou blasfemando quando eu falo que sou filho de Deus, porque está escrito na lei, vós sois deuses. Então quando você faz uma imagem de Maria, de Pedro, de Paulo, você está colocando um deuses diante de Deus, você está cometendo idolatria. E os primeiros cristãos entenderam isso muito bem. Os cristãos do segundo século entenderam. No finalzinho começa a entrar a perversão, o desvio. E aí, meu irmão, você sabe o que aconteceu. Eu quero que você examine a sua fé. Amém? Qualquer coisa estamos aí para ajudar você no estudo da palavra, para que você possa servir a Deus de forma sincera, dentro da revelação de Deus, que é a Sagrada Escritura. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.